Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. A gente já gostaria desde já de agradecer a todos aí que têm visitado o nosso canal aí, tá? Se inscrito, né? Dado um joinha lá nos nossos vídeos. Muito obrigado, viu, gente? Continua aí, tá? Dando uma forcinha pra gente aí, tá? Pra gente poder passar uns vídeos mais legais aí pra vocês. E a gente começar a melhorar também um pouco mais as gravações, tá certo? A gente gostaria de agradecer também o pessoal lá do Facebook, do WhatsApp, né? Que tá mandando mensagem pra gente com carinho. Olha, muito obrigado. Viu? Muito obrigado, a gente espera sempre aí o carinho de vocês, né? Do bom dia, do boa tarde, boa noite. Obrigado mesmo, viu, gente? Valeu, muito obrigado. Bom, a gente vai fazer hoje uma receita super simples, porém é uma receita assim que é um pouco escondida, sabe? Tem algumas padarias, algumas confeitarias que costumam ter esse pão e eles não costumam dar receita não. Esse pão aqui eu vou te falar, é uma receita bem antiga, é uma receita muito gostosa, é um pão Petrópolis. Tá? A gente vai ensinar vocês a fazer ele de duas maneiras. Nós vamos fazer ele com uma massa, como se fosse um pão de forma, e vamos fazer ele como se fosse um pão de leite, um pão comum mesmo, para você fazer um desenho em cima dele, que vai ficar bacana, tá certo? Vamos lá então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar inicialmente de 1 kg de trigo, um trigo de boa qualidade. A gente está sempre aconselhando vocês a comprarem um trigo desses de saco, né? Que além dele ter uma durabilidade um pouco melhor, o desenvolvimento também da sua massa vai ser bem melhor, tá? E a gente pede também para que vocês evitem fazer uns pães desses que a gente ensina de saquinho, esses saquinhos que a gente encontra aí, sabe, no supermercado, né, na sua mercearia. Porque esse tipo de trigo, ele é um pouquinho mais fraco. Então, as vezes de glúten, eles não juntam direito, sabe? Então, o que acontece? O seu pão não vai desenvolver. Ele pode crescer devido ao fermento, porém, quando você for colocar ele no forno, ele vai dar aquela baixada, ele vai ficar um chinelão. Então, né, evita. Compra sempre um trigo de boa qualidade, tá? A gente está fazendo um vídeo aí, a gente aconselhando vocês também, sabe, a respeito da qualidade dos trigos, tá? Aí a gente vai poder dar um up aí, um pouquinho mais da sua produção, tá certo? O que a gente vai fazer então? Vamos lá. 1 kg de trigo, tá? Aí nós vamos precisar aqui, ó, de 150 gramas de açúcar, então açúcar refinado. Nós vamos precisar de 10 gramas de sal. Vamos precisar aqui de 15 gramas de melhorador. O melhorador também é um detalhe importante, tá? Nós vamos precisar de 30 gramas de leite em pó, tá? O leite em pó também é a qualidade de vocês, se vocês preferirem. 2 ovos, tá? 100 gramas de margarina, a margarina também de preferência que tem 80% de lipídios e que também evite margarina com sal. Algumas pessoas têm escrito para mim que eu comprei margarina com sal, eu tenho que tirar o sal da massa? Não, você não precisa tirar o sal da massa. Você acompanha a receita do sal na receita, porém a margarina você vai diminuir. Por exemplo, se você vai colocar 100 gramas de margarina e já tem o sal, você vai diminuir ela para 25 gramas. Assim, 25%, né? 100 gramas, você coloca 75, tá? Para ela não interferir muito no andamento da sua massa. Porque quanto mais sal você colocar, pior vai ficando. Porque aí ela não fermenta, ela vai demorar muito, ela vai amarrar a sua massa, aí fica ruim, tá bom? E hoje a gente vai colocar 60 gramas de fermento, tá? O fermento também, eu costumo usar sempre o fermento fresco, tá? Muitas pessoas em várias regiões aí também, até mesmo fora do país, o pessoal tem mandado para mim que eles não têm o fermento fresco. Pode ser com fermento seco, gente. Qualquer massa que vocês forem fazer, vocês podem fazer com fermento seco. Porém, aquilo, você vai estar sempre, algumas ocasiões, você pode hidratar ele, tá? E qual ocasiões? Seria aquele frio, quando tiver um tempo muito frio, você dá uma acelerada nele. De que forma? Você coloca o seu fermento seco num potinho, coloca uma colher de açúcar e um pouquinho de água. Aí você dá aquela mexidinha nele e deixa lá descansar uns 10 minutos. Depois você agrega ele ao restante dos seus ingredientes, tá? Porém, no dia de calor, você já pode colocar ele direto na massa, que ele vai fazer também a fermentação. Porém, sempre você vai diminuir a quantidade, porque o fermento seco ele é cerca de 70% mais forte que o fermento fresco. O fermento fresco ele já é feito de fungos, então é um derivado de fungos em que ele absorve água, ele solta água. Já o seco, já por ele ser desidratado, ele puxa água, então ele absorve mais água. Então o que acontece? Quando você vai deixar o seu pão por 2 dias, que seja, 2, 3 dias, ele vai começar a já cortar e esfarelar no meio dele. Então isso aí acontece, né? É uma pena, né, o fermento seco, mas ele é bom porque ele acelera o crescimento, né? Você usa menos, né, menos fermento e ele acelera um pouco mais a sua fermentação. Mas ele dá esse probleminha também. Eu já prefiro o fermento fresco, porque o fermento fresco é mais fácil de trabalhar e ele dura mais tempo que seus pães. Bom, e a ponto com água? Gente, a gente fala demais, né? E o ponto é com água, tá certo? O ponto, você vai achar o ponto com água devido ao seu trigo, né? Depende da quantidade do seu trigo, ele vai absorver mais água do que outros trigos também, tá certo? Aí o que a gente vai fazer aqui também, nós vamos precisar, pra gente fazer a farofa, porque a gente vai colocar por cima dos nossos pães. Nós vamos precisar aqui, ó. Sempre você toma de base, tá? O trigo.
O trigo você vai colocar dependendo da quantidade de pães que você for fazer. Se você for dobrar essa receita, triplicar, quintuplicar, enfim, você vai colocar muito. Então você analisa quantos pães que você vai fazer. Aqui vai dar mais ou menos na faixa de 1 kg, vai gerar mais ou menos entre 4 a 5 pães, dependendo do peso que você for colocar eles, tá certo? Então a gente vai colocar aqui, olha, 100 gramas de trigo, tá? Então isso leva por base o trigo, tá? Se você colocar 200 gramas de trigo, você vai analisar os outros ingredientes. Então a gente vai colocar aqui, ó, com 100 gramas de trigo, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, 50 gramas de coco ralado, tá? Seco. Nós vamos colocar aqui, ó, 60 gramas de açúcar. Aqui, se você quiser colocar mais açúcar, para ele ficar mais docinho, não tem problema. Você pode colocar até 100 gramas também, que ele fica bom. 60 gramas eu acho que é o suficiente. E vamos colocar 50 gramas de margarina, tá? Então é o quê? 100 gramas de trigo, 50 de coco, 60 de açúcar e 50 de margarina. Agora a essência, gente, a essência é do gosto de cada um, tá certo? Você pode fazer ele sem a essência, você pode estar fazendo ele com essência, a gente vai colocar aqui a essência de laranja, você pode estar fazendo com essência de baunilha, de abacaxi, de coco, limão, enfim, aí é o gosto de cada um, tá certo? Nós vamos colocar esse daqui porque é o de laranja que é o povo que mais gosta, tá certo? Vamos lá então? Já falamos demais, né? Então vamos fazer aqui, ó, vamos colocar primeiro todos os ingredientes secos, tá? Nós vamos colocar aqui o açúcar, o sal, o nosso melhorador e vamos colocar aqui também o nosso leite em pó. Então todos os secos aqui a gente vai colocar e vamos dar uma mexidinha aqui, ó, só para a gente tirar do meio aqui, para a gente possa estar colocando o nosso fermento, ó, tá? Aqui ó, nós damos só uma misturadinha, agora a gente vem com o fermento, tá? Eu costumo dar aquela quebradinha, né? Aqui ó, aquela esfareladinha e agregar melhor os ingredientes, ó, certo? Aí nós vamos misturar, ó. Esse pão aqui também pode ser feito também, gente, com recheio, tá? E o gosto de cada um também, tá bom? A gente só está passando a receita aqui que é o pão mesmo normal, que é assim que a gente costuma fazer. E tem algumas receitas assim também que diminuem um pouco o açúcar. Eu gosto um pouquinho mais doce e tem muita gente também que gosta, então ele é puxadinho um pouquinho mais para o açúcar. Mas se você quiser ele um pouquinho mais puxado para o sal, é só você diminuir um pouquinho o açúcar, tá certo? Não dá diferença não, tá? Aqui, aí, ó, agora a gente vai colocar aqui, ó, na mesa, né? E vamos colocar aqui o restante dos ingredientes. Vamos fazer um oco aqui no meio. Vamos colocar a nossa margarina, aqui, tirando tudo para que a gente não tenha desperdício. Aqui. Vamos colocar aqui os nossos ovos aqui, um por vez. Que vão dar uma quebradinha. O dia que eu achar o ovo podre aqui, ó, eu vou deixar gravando, não vou cortar não, hein? Vamos ver se a gente acerta aí na loteria com o ovo ruim. Ó, aqui, graças a Deus a gente não tem esse problema não. A gente sempre com o ovo fresquinho. Aqui, vamos tirar um pouquinho das medidas daqui e vamos colocar a água agora. A água a gente vai colocando sempre aos poucos, tá? Para que a gente possa estar sempre descobrindo o ponto ideal. A gente vai amassando aqui, ó. Vamos juntando. Aqui também, você não tiver também o seu cilindro, tá, gente? Isso aqui também é importante. Pode sovar na mão, tá? Sova na mão. Não precisa perder muitas calorias, não. Só um pouquinho, tá? Você achar o ponto de véu. Você abrindo com o rolo também, ela facilita também, tá? Ela ajuda bem. Um rolo de macarrão aí que você tiver, se você não tiver o cilindro. A gente sempre aconselha, algumas pessoas estão perguntando pra gente o que seria melhor, né? Se é uma maceira, se é um cilindro. Gente, a gente tem que analisar sempre a sua produção. Se você tiver uma produção boa, grande, para cima de 10 quilos por dia, cara, eu aconselho vocês comprarem uma maceira, porque a maceira é importante na hora de misturar. Porém, aquilo que a gente está sempre falando, o ponto mesmo ideal, você vai conseguir sovando a massa. E o que faz isso? O cilindro também ajuda muito. A maceira e a amassadeira tem uma certa diferença. Uma, ela mais sova, a outra, ela só mistura. Então, dependendo da produção que você tem, é mais fácil você fazer na sua mão mesmo. É um equipamento que você também não precisa desprender, porque ele é caro. É um equipamento que você também não vai ficar usando ele sempre. Então, a gente sempre aconselha você optar pelo que é mais interessante para vocês, tá? Em matéria de produção, tá? Para que você não gaste um dinheiro desnecessário com um equipamento que você não vai usar. Então, no meu caso aqui, olha, graças a Deus tem uns braços bons, então a gente vai sovando na mão. E o cilindro ajuda muito para que a gente possa estar sempre encontrando aí o ponto de véu e o ponto certo da massa, certo? Agora aqui, ó, a gente vai tirando, ó, sempre sovando dessa forma, gente, ó. Mistura aqui, ó, lá e atrás, ó. Ó, aperta e vai, ó.
A massa sozinha aqui, ela já vai chegando, olha, pouca água que a gente colocou, não foi muito, cerca de mais ou menos uns 400 ml, uns 400, 450, acho que nem chegou a isso. Então o ovo, a margarina também já vai agregando os ingredientes. Então, ó, tá vendo? Já está no ponto. Essa massa, ela é facinho de fazer, ó. Aqui, ó, vamos tirar o restante, beleza, ó. Então, ó, ela já está, ó, esse é o ponto ideal dela. Ó, ela tá pegando, mas ela não chega, ó, a grudar, certo? Então aqui agora a gente vai fazer a mágica, né, do espera aí que a gente já volta, que eu vou sovar a massa ali agora no cilindro e vou mostrar pra vocês o ponto que fica, tá bom? Aguenta aí que a gente já volta. Já, pessoal, pronto, já fizemos a mágica do... já voltamos, né? Então aqui, ó, nós já fizemos o seguinte, eu já cilindrei a massa, tá? Já deixei ela no ponto de véu. Aí nós fizemos o quê? Eu já cortei a massa e deixei ela descansar durante 20 minutos, tá? Nós descansamos a massa durante 20 minutos, que é para ajudar já a fermentação e para que ela possa estar crescendo mais rápido também, tá certo? Então aqui nós vamos fazer aqui alguns modelos diferentes. Vamos fazer aqui, nós vamos fazer 3 pães aqui, um num formato de pão de forma, tá? Seria, na realidade, são 2 formatos de pães de forma, porém um tamanho diferente. Esse daqui é uma forma de alumínio, que ela tem aproximadamente aqui uns 25 centímetros, né, de comprimento. Nós temos a nossa padrãozinha aqui também, tá? Que é as nossas, a nossa surradinha, né? Ela daqui já trabalhou bastante, as nossas forminhas. Então, as forminhas também, gente, é um negócio interessante. Se vocês não tiverem as forminhas de alumínio na sua casa, você pode estar buscando lá naquela lojinha de embalagem, onde você está sempre buscando as suas coisinhas. Lá existem umas forminhas de bolo inglês, de alumínio. Então você adquire aquelas forminhas e você faz os seus pães com aquelas forminhas, para evitar o uso das forminhas também de alumínio, ou até mesmo você não ter o dinheiro para você dispor, porque realmente é um produto meio caro. Mas é aquilo também, né? A gente sempre aconselha vocês terem um produto que vocês vão usar muito tempo, tá? Então, mas se caso vocês não tivessem, se você fazer um pão eventual aí, faz eles naquelas forminhas de alumínio, que ela já fica na forminha e você já está vendendo já no ponto certo. A gente aconselha vocês colocarem naquela forminha cerca de mais ou menos 320 gramas, tá? Do pão, para que ele cresça, né, bonitinho, fica legal, não fica transbordando e também não fica um negócio, uma aparência meio esquisita, tá certo? Então agora a gente vai fazer como? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu já pesei os pães, ó. Esse daqui, o grandão, que nós vamos colocar nessa forma de alumínio, ele pesa aqui, ó, 550 gramas, tá? Que é o normalzinho que a gente costuma fazer mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos abrir a massa, tá? E você vai enrolar ele aqui, ó, como igual um rocambolinho mesmo, ó. Enrolamos ele aqui, ó, bem firme, tá, gente? De preferência, ó. Aí você vai abrindo ele, ó, vai apertando e na beiradinha você dá aquela apertadinha para que ele não abra. Sempre o friso aqui, ó, sempre pro lado de baixo, tá? Vamos colocar aqui, ó, pro lado de baixo e vamos colocar na nossa forma, ó. Aí aqui a gente dá aquela apertadinha gostosa, suave, né? O pão se ajeitar aqui, ó. Então, esse daqui tem 550 gramas, tá? Os outros aqui, olha, esse aqui, ó, a gente vai deixar ele aqui. Porque esse daqui a gente vai colocar a farofa dele antes da gente colocar no forno. A farofa, a gente costuma colocar ele sempre com o pão molhado. Mas você pode fazer de 2 formas. Você pode colocar a farofa ou não pode colocar. Você vai pincelar a gema em cima ou você vai colocar água. Se a gente for colocar ele com a farofa, você vai pincelar água. Se você tiver um borrifador também pode ser, porque assim evita que o seu pincel enrosque no pão quando ele estiver crescendo e ele não fura, ele não fica esquisito, né? Ele pode até baixar também, dependendo. Então você vem com o borrifador aqui, ó, a gente molha ele e passa a farofa por cima. Antes de a gente colocar no forno, eu vou mostrar pra vocês. Então aqui a gente colocou os de 550 gramas e agora aqui, esse aqui, ó, nós pesamos ele com 370 gramas, tá? Esses outros aqui, ó. Você vê, ó, gente, com 1 kg de trigo deu pra fazer esses pães aqui, viu? Tá? Não precisa assustar não, que dá mesmo, viu? Ó, aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos enrolar, ó, bem firme, tá? Enrolamos aqui, ó, chegamos no finalzinho que a gente dá aquela apertadinha. Como a nossa forma, ela vai ficar um pouquinho maior, ó, você dá aquela apertadinha e dá uma chegadinha nele aqui, ó, uma apertadinha nele para ele chegar, ó. E aqui a gente dá uma apertadinha também, ó. A massa fica maravilhosa, gente do céu, que delícia. Beleza? Agora aqui a gente vai colocar o outro. Então, esse aqui é da forma também. Eu vou mostrar para vocês para o vídeo não ficar muito rápido, muito comprido. Esse daqui, olha, a gente vai fazer ele num modelo diferente. Nós vamos colocar ele pincelado. Esse a gente vai pincelar e vamos fazer um modelo que a gente tem até lá no Face, lá tem umas fotos lá bonitas que o pessoal comenta a respeito do pão. Então é esse pão aqui que a gente estava fazendo. Você vê que até abre faz até uma bolinha aqui, ó. Então a gente vai fazer o quê? Vamos enrolar da mesma forma, ó. Vamos enrolar ele aqui. Agora o tamanho, gente, vocês que vão determinar, tá certo? Ó, aí vamos dar uma apertadinha e fazer um cordãozinho aqui de massa, ó, certo? Vamos colocar ele sempre da mesma, sempre o friso dele aqui, ó, para baixo. Vamos pegar uma forma
a gente vai colocar untada, tá? Sempre com óleo, um pouquinho de óleo, você joga um pouquinho de óleo lá, pega uma panela, deixa só para isso, né? Joga um óleo. A gente faz com óleo, mas tem gente que faz aí com desengraxante, né? Que é o próprio mesmo para culinária, com margarina, enfim, aí é de cada um, tá bom? Aí a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, a gente vai colocar ele na nossa forma. Daqui, amor, ó. Aí aqui a gente vai ajeitar ele no tamanho da nossa forma, ó. Certo? Ó. Dando uma apertadinha para ele, na hora dele fazer o crescimento, ele não virar, porque normalmente ele vira. Então aqui a gente vai fazer o quê? Com esse pão aqui, nós já vamos pincelar uma gema. Nós vamos pegar a gema, você pega aqui o seu pincel, molha ele, ó, e você passa nele. Antes do corte, viu, gente? Você está pincelando, acabou de modelar ele, já põe ele na forma, passa a gema, e aí a gente vai fazer o desenho que você achar mais legal. Como? Aí você vai pegar um pedaço de gilete, cuidado, viu, gente? Muita atenção, tá? Com a gilete. A gente costuma pegar uma gilete, corta ela no meio e deixa ela só um pedaço. Não fica ela com ela inteira, porque normalmente quando você vai dar o fio, a que está inteira, a parte de cima, ela vai cortar o seu dedo. Então sempre você, de preferência, corta ela no meio, tá certo? E com muito cuidado, muita atenção, tá? A gente vai fazer o desenho que a gente queira no pão. Então vamos colocar aqui, vamos fazer aqui um desenho qualquer, ó. Ó, só você riscar, depois já passar da gema, ó. Aí é o desenho também, é o gosto de cada um. Se você não quiser desenhar também, não quiser fazer os cortes, não tem importância, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos deixar ele crescer aproximadamente até ele dobrar de volume. Quando a gente fala dobrar de volume, algumas ocasiões, se você deixar ele crescer demais, o seu pão, ele pode ocorrer o quê? Os gases da fermentação, quando você for colocar lá no forno, ele já está exaurido, ele já está muito crescido. Então o interessante de você colocar os seus pães sempre é 75% do tamanho. Como você vai analisar isso? Você olha aqui do jeito que ele está, certo? Quando ele crescer, assim que você analisa assim, um dedo a mais para cada lado, você vai ver aqui, ó, vai crescer um dedo a mais, então ele vai ficar uma bolinha. Ele vai acabar de chegar dentro do forno, mas também não pode colocar nem muito crescido, mas também não muito sem deixar ele crescer, tá certo? Isso aí com o tempo a gente vai pegando esses macetinhos, tá certo? Mas sempre analisa isso, sempre um dedo de cada lado e você vai ver que ele vai multiplicar aqui, vai praticamente dobrar de tamanho, tá bom? Então não deixa ele estourar muito, não deixa lá o dia todo não, tá certo? A quantidade de fermento que a gente colocou aqui, a gente acredita que em cerca de, umas 2h30, 3 horas ele já esteja o ideal. Mas depende muito da temperatura do ambiente em que você está. Se está muito frio, ele vai demorar um pouco mais. Se ele está quente, é óbvio que ele vai crescer mais rápido, tá certo? Sempre protegendo de correntes de ar. Se você tiver um lugar para você colocar específico no armário de pão, ou você quiser colocar um plástico por cima, você pode colocar, cuidado porque ele vai grudar devido à gema que você passou, tá bom? Então dá um jeitinho aí que vocês conseguem, tá bom? Coloca uns palitinhos, põe, já fiz muito isso. Então a gente vai acabar de modelar aqui, gente. Antes de colocar no forno, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a farofa, tá certo? Aguenta aí que já vem. Já pessoal, pronto. Agora aqui, já que chegamos aí a 3 horas exatamente do crescimento dos nossos pães, agora a gente vai colocar no forno e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. De que forma? Aqui, ó, esse daqui ele já cresceu, esse daqui já está ok. Esses daqui são os que a gente ia colocar agora a nossa farofinha, certo? De que forma aqui? Aqui você pode estar fazendo o seguinte, como os pães estão crescidos, a gente sempre aconselha vocês a fazer a molhada deles com o borrifador. Você pode estar usando o pincel também, porém com o pincel é um pouco mais perigoso de você baixar o seu pão. Então dessa forma aqui, ó, é só a gente jogar o borrifador aqui por cima, simplesmente só dar aquela molhadinha nele, tá? Para que quando a gente for colocar a farofa ele fique aderido nele, ele fique nele. Ó, molhamos? Agora aqui a nossa farofa já está pronta. Então aqui nós misturamos aqui o trigo, o açúcar, o coco, a essência, né, de laranja também e a margarina. Então nós fizemos aqui, olha, uma farofinha, certo? Então com essa farofinha aqui, ó, a gente vem colocando ele por cima. Tá, ó. Você pode só simplesmente colocar ele, como ele está bem crescidinho, ele vai acabar caindo um pouquinho nas laterais. E esse cheiro, vou te falar, viu, é maravilhoso. Esse daqui é de laranja, né, que a gente colocou a essência de laranja. Mas você pode estar colocando o que você quiser, tá? Ó, aí aqui, ó, ele vai grudar. Grudou, aqui nas lateralzinhas aqui, se você quiser, você pode tirar. Sempre é bom, né, a gente economizar aqui um pouquinho. Ó, então aqui, ó, esse daqui já deu uma secadinha. Beleza? Ó, aí aqui, ó. Como ele cresceu bem, olha, graças a Deus, né? Ó,
Só passando aqui, ó, de levinho. Ó. Esses pãezinhos aqui também você pode estar fazendo ele pequenininho, do tipo de um pãozinho carequinho, um nazarezinho, enfim, do jeito que vocês preferirem fazer, tá certo? Ó, como graças a Deus aqui ele cresceu bem, ó, bem de levinho, gente, ó, bem de levinho, tá? Não aperta não, tá? É só espalhar ele por cima, tá? Ó, só espalhar, ó, bem de levinho, certo? Esse daqui que vai com a farofa, então esse daqui a gente coloca ele por cima. Esses outros aqui, olha, se vocês preferirem, não precisa colocar, tá? Vocês podem deixar ele dessa forma mesmo, mas se você preferir, você pode jogar também. Assim só vai só do gosto de vocês. Agora a gente vai colocar num forno, olha, a temperatura está 160 graus, tá? Entre 160 e 180 graus, tá? A gente vai manter essa temperatura desse forno aqui, pra gente assar os pães. E assim que terminar, a gente mostra pra vocês o resultado final, tá bom? Aguenta aí que tá acabando. Eu acho um barato. Pronto, pessoal, aí agora já terminamos de assar nossos pães, né? Como vocês podem ver, cresceu a beça, tá? Cresceu bastante. Então olha aqui, ó, você vê, esse daqui ficaram as forminhas pequenas, esse aqui já ficou a outra forma grande. Esse daqui ficou com 550 gramas que a gente colocou. Como vocês podem ver, ó, ele dá até uma murchadinha, porque ele cresce muito. A gente precisou até colocar ele embaixo, na última gradinha mesmo, para ele não pegar o teto do forno. Vocês podem ver como ele ficou bonito, né? Olha, deu 5 pães muito bonitos. Esse daqui, os pães de leite, né? Que ficou mais ou menos com a aparência de pão de leite. Ele acaba dando uma chegadinha mesmo e dá uma murchadinha. Mas isso é natural mesmo, isso acontece mesmo, tá certo? Bom, para vocês verem como é que ficou, né? Olha, a gente vai partir aqui para minha linda. Esse aqui, minha flor. Ó, como eu sei que ela não gosta da lateral, esse aqui vai ficar para mim, né? Então, a gente faz no off. Vocês podem ver, ó, como que a massa fica, ó. Ela fica branquinha, olha, fica macia, ó, gente, ó. A gente precisa dar uma esfriadinha para ele chegar, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, vamos partir daqui, ó, a minha linda, maravilhosa esposa experimentar, ó. Então aqui, ó. O ideal mesmo é vocês deixarem ele bem frio, tá? Para vocês partirem, como a gente tá deixando ele morninho, ó, para vocês verem como é que tá, ó, minha flor. Aqui para você experimentar. Ver o que você acha. Bom. Gostoso? Bom, muito bom. Isso com um cafezinho, um chá, hein? Show, né? Vocês vão adorar. Ah, que gostoso. Muito bom. Que bom. Olha, gente, obrigado novamente, viu? Olha, por vocês terem visto, né, os nossos vídeos. Se inscreve aí no nosso canal, tá? Manda um joinha aí pra gente, tá? Qualquer dúvida mesmo, a gente tá aí pra gente poder esclarecer qualquer dúvida lá no WhatsApp, no Facebook, até mesmo aqui no YouTube também, tá? Continua assistindo aí, continua passando adiante, sempre, gente. Passa para vocês verem como que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Pode fazer que eu garanto para vocês que vocês vão ter boas vendas, tá certo? Que Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Passe adiante e até a próxima.